Sabemos que o universo, desde o seu nascimento até hoje, já tem 13,8 bilhões de anos. Ao longo desses 13,8 bilhões de anos, formaram-se incontáveis planetas no universo. Alguns desses planetas acabaram de nascer em discos protoplanetários. Alguns outros, como a Terra, estão no auge da vida, enquanto outros já desapareceram junto com a morte de suas estrelas hospedeiras. Então, entre os planetas que ainda existem, qual é o mais antigo já descoberto? Essas estrelas visíveis a olho nu no céu noturno, normalmente são estrelas de grande massa, com pelo menos várias vezes a massa do Sol. Sabemos que quanto maior a massa de uma estrela, mais curta é a sua vida. Portanto, para essas estrelas massivas e de vida curta, mesmo que existam planetas ao seu redor, eles não podem ser muito antigos. Já as anãs vermelhas, esse tipo de estrela de baixa massa, podem realmente ser chamadas de longevas como o próprio céu. Sua expectativa de vida normalmente pode chegar a dezenas de bilhões, centenas de bilhões, ou até trilhões de anos. Então, será que o planeta mais antigo poderia existir ao redor de uma anã vermelha? As estrelas da primeira geração do universo deveriam ser todas estrelas supermassivas que não continham elementos metálicos. É óbvio que pequenas estrelas como as anãs vermelhas não deveriam ter surgido tão cedo. E isso também foi confirmado por observações. As anãs vermelhas observadas atualmente são quase todas ricas em metais, o que indica que os materiais que as compõem necessariamente contaram com a participação de gerações anteriores de estrelas. Além disso, como as estrelas da primeira geração não continham elementos metálicos, isso é extremamente desfavorável para a formação de planetas. De acordo com a teoria tradicional de formação planetária, um planeta precisa primeiro de um núcleo metálico, e só então pode aumentar rapidamente sua massa por acreção para formar um planeta grande o suficiente. Portanto, sem falar em ausência total de metais, mesmo em ambientes pobres em metais, planetas ao redor são muito raros. Então, onde estariam os planetas antigos? Na verdade, o raciocínio geral anterior está basicamente correto. Para que um planeta seja suficientemente antigo, a estrela também precisa ser velha. Então, onde encontrar estrelas antigas? Podemos procurar nos aglomerados globulares, conhecidos como asilos de idosos das estrelas. As estrelas dentro deles normalmente são anciãs com dezenas de bilhões de anos. Alguns desses aglomerados têm idades que são até maiores do que as das galáxias hospedeiras. Isso é como alguns idosos na vida real, que muitas vezes testemunharam pessoalmente a ascensão e o declínio de suas cidades. Mas, seja uma estrela de grande massa, ou uma estrela de segunda geração com massa relativamente menor, todas elas acabarão, com o passar do tempo, chegando ao fim de suas vidas, uma vez que a estrela hospedeira passe por uma explosão de supernova. Para os planetas próximos a ela, não é totalmente impossível sobreviver. Em 1993, astrônomos, no aglomerado globular M4, localizado na constelação de Escorpião, descobriram um pulsar em um sistema binário. Sua taxa de rotação apresentava anomalias evidentes. Após cálculos, os pesquisadores acreditaram que esse pulsar deveria ter mais de uma companheira, e que a uma distância maior poderia existir uma segunda companheira, considerando que a massa dessa segunda companheira era extremamente pequena, possivelmente apenas cerca de 1% da massa do Sol. Isso significava que ela poderia ser uma anã marrom ou um planeta. Originalmente, esse pulsar foi denominado PSRB 1620-26A. Sua companheira recebeu o mesmo nome, apenas com o sufixo mudando de A para B. Assim, essa segunda pequena companheira recebeu o sufixo C. Mais tarde, descobriu-se que a companheira com o sufixo B tinha apenas 0,34 vezes a massa do Sol, e definitivamente não era uma estrela de nêutrons, mas sim uma anã branca. Por isso, ela foi renomeada como WDJ 1623266. Já esse pequeno objeto com o sufixo C foi classificado como um planeta do sistema, PSRB 1620-26BB. A partir dessa nomenclatura, é possível perceber que esse planeta não orbita o pulsar A, nem orbita a anã branca B, mas orbita os dois, A e B. Isso mesmo, trata-se de um sistema circumbinário. De qualquer forma, como as estrelas dentro de um aglomerado geralmente se formam na mesma época, e os planetas normalmente se formam junto com suas estrelas hospedeiras, a idade desse planeta pode ser tão antiga quanto a do próprio aglomerado. A idade estimada do aglomerado globular M4 é de cerca de 12,7 bilhões de anos. Portanto, se esse planeta for como se imagina, sua idade também deve estar em torno de 12,7 bilhões de anos, tendo se formado aproximadamente durante a aurora cósmica, cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang. Como o planeta mais antigo já descoberto até hoje, as pessoas tomaram emprestado o nome da pessoa mais longeva da Bíblia hebraica e o chamaram de Matusalém. Em inglês, ele também é transliterado como Metuzela. Atenção aqui! Isso não tem nada a ver com aquela estrela Matusalém que supostamente é mais velha que o próprio universo. Aquela Matusalém é uma estrela, com idade estimada em cerca de 14,4 bilhões de anos, mas devido à grande incerteza nos valores, ela não entra em conflito com a idade do universo. Voltando ao planeta Matusalém,
Sua origem ainda não pode ser determinada com certeza. Pesquisas sugerem que ele provavelmente não se formou no local onde foi encontrado hoje, mas foi capturado pelo pulsar junto com alguma estrela, como por exemplo a predecessora dessa anã branca, como o planeta de um pulsar. Em geral, ele ou se forma novamente ao redor do pulsar, ou é capturado por acaso ao passar próximo, e pode até mesmo ter evoluído a partir de uma estrela companheira. Quanto a esse planeta, as especulações dos astrônomos são ainda mais complexas. O cenário possível seria o seguinte: um planeta se formou junto com uma estrela, na periferia do núcleo do aglomerado. Com o passar do tempo, eles começaram lentamente a migrar em direção ao núcleo. Mais tarde, encontraram ali um sistema binário de estrelas de nêutrons. Em seguida, essa estrela externa, levando consigo seu filho, ou seja, o planeta, entrou como um terceiro corpo nesse sistema binário, e durante um movimento instável de 3 corpos, a companheira original da estrela de nêutrons foi expulsa. Assim, o antigo sistema binário de estrelas de nêutrons transformou-se em uma estrela de nêutrons, uma estrela da sequência principal e um planeta. Depois, com o passar do tempo, essa estrela da sequência principal se expandiu gradualmente, tornando-se uma gigante vermelha. Suas camadas externas começaram a ser arrancadas pela estrela de nêutrons. E as estrelas de nêutrons têm uma característica especial: quanto maior a massa, menor o volume. Assim, à medida que a matéria caía continuamente sobre a estrela de nêutrons, seu volume ficava cada vez menor, enquanto sua velocidade de rotação aumentava cada vez mais, até que uma rotação completa levava apenas alguns milissegundos, ou seja, ela se tornava um pulsar de milissegundos, e a gigante vermelha ao lado, após explosões em estágios finais, acabou se transformando em uma anã branca. Quanto ao planeta trazido pela estrela da sequência principal, agora ele orbita conjuntamente a estrela de nêutrons e a anã branca. No entanto, essa explicação apresenta um problema. O aglomerado globular M4 possui um teor de metais extremamente baixo. Como foi mencionado antes, de acordo com a teoria tradicional de formação planetária, em ambientes com tão baixo teor de metais, é muito difícil que planetas se formem diretamente. Assim, surgiu outra hipótese. Novamente um sistema binário de estrelas em órbita mútua. A diferença é que essas duas estrelas eram extremamente próximas uma da outra, a ponto de, em estágios avançados de evolução, uma delas se expandir e englobar a outra. Depois, com a perda de matéria, formou-se lentamente um disco ao redor das duas estrelas. Sob a ação do vento estelar, esse disco chegou a se estender por mais de 100 unidades astronômicas. Nesse momento, uma estrela passou nas proximidades. Sob a perturbação gravitacional dessa estrela, a matéria no disco começou gradualmente a se aglomerar, e assim, um planeta nasceu. Como esse processo de formação não exige o pré-requisito de um núcleo metálico, em aglomerados globulares pobres em metais, os planetas teoricamente podem, de fato, se formar dessa maneira. Independentemente de qual seja o mecanismo, a idade desse planeta certamente não é pequena. Atualmente, ele já orbita o sistema binário há mais de 10 bilhões de anos. Então, no futuro, ele continuará orbitando assim, até o fim dos tempos. Como esse sistema ainda está se aproximando lentamente do núcleo do aglomerado, com o aumento contínuo da densidade estelar, daqui a alguns bilhões de anos, quando o sistema se aproximar novamente de outra estrela, como corpos de baixa massa são mais facilmente ejetados, o destino futuro desse planeta pode ser escapar do aglomerado globular e acabar se tornando um planeta errante, vagando pelo espaço interestelar.